Programa Frutificando na Videira, da Igreja Videira Verdadeira. A apresentação, missionária Marinete Souza. Quartas-feiras, das 20 às 21 horas. Igreja Videira Verdadeira, na rua Henrique Stein Filho, número 881, no bairro Jardim do Cedro, em Lajeado. Uma boa noite, ouvintes da Rádio Alto Taquari e também você que nos assiste através do Facebook. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez no programa Frutificando na Videira. Hoje, diretamente da Igreja Videira Verdadeira, entramos um pouquinho atrasado, nós prometemos às 8 horas, mas nós estamos aqui, alguns probleminhas técnicos, mas estamos aqui juntinho com vocês mais uma vez, para encher o coração de vocês com mensagens de amor, de fé, de esperança. Eu sou a missionária Marinete Souza e estarei conduzindo esse momento de fé e reflexão juntinho com vocês. A gente iria até as 9, mas agora a gente vai até o horário que temos as nossas programações aqui para fazer. Nós vamos começar com uma canção que a Adriane vai estar cantando. O nome da canção é Pai Nosso e você fica ligadinho aí na live, vai acompanhando, deixando ali os seus comentários, que depois da palavra a gente vai estar lendo ali os comentários de você que vai pedindo ali, quem sabe, o seu pedido de oração. No final a gente vai estar orando. Então agora a Adriane vai começar com louvor, depois eu vou entrar com uma palavra muito abençoada nessa noite. O título da palavra de hoje é A Força de Deus em Mim. Então vamos começar ouvindo um louvor para aquietar o nosso coração e depois vamos estar passando para a palavra dessa noite então. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer.
deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos de volta então com a nossa programação Frutificando na Videira. A gente agradece a todos vocês que estão aí nos acompanhando através da live, do meu Facebook ali, Marinete Souza. Acompanha aí, chama aí os amigos para acompanhar também, que hoje vai ter uma palavra muito abençoada, uma palavra que eu creio que todo ser humano, todos nós precisamos ouvir uma palavra de Deus. Então, compartilha, deixa ali o seu like ali para interagir aqui com a gente, para a gente saber o que vocês estão achando da nossa live. Quem sabe deixa ali o seu pedido de oração também. No final a gente vai estar orando. E hoje a gente está aqui diretamente da Igreja Videira Verdadeira, sábado, nesse mesmo horário, às 20 horas. Essa live, esse programa vai estar passando na Rádio Alto Taquari. Então, você pode compartilhar para mais pessoas também acompanhar essa programação lá no sábado, à noite, às 20 horas. E a palavra que eu quero trazer hoje o título dessa palavra é A Força de Deus em Mim. Deus, ele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, é isso que a palavra de Deus diz. Então vamos ler um texto bíblico aqui em 2 Coríntios, no versículo 12, do 7 até o 10. Nós vamos estar lendo. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Olha só essa palavra que eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre a força de Deus na nossa vida. Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele estava falando um pouquinho da vida dele, que Paulo ele tinha muitas visões, ele era um homem muito usado por Deus para fazer muitas curas por onde ele passava. Mas aqui na palavra de Deus, aqui Paulo está dizendo que para que ele não ficasse orgulhoso demais com as coisas maravilhosas que ele viu e recebeu de Deus, ele tinha uma doença dolorosa. Em outras traduções diz um espinho na carne que Paulo tinha. E Paulo, ele pediu a Deus, aqui também está falando, orei 3 vezes a Deus pedindo que me tirasse aquele sofrimento,
Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, a minha graça te basta. Então, trazendo isso para as nossas vidas, todo ser humano, eu creio que você que está acompanhando a live, todos nós que estamos vivos, nós passamos por dificuldades na nossa vida, mesmo às vezes muito tempo servindo a Deus, sempre temos algumas dificuldades. E eu vejo muitas pessoas falarem assim: mas aquela pessoa serve a Deus e não ficou curado, aquela pessoa teve um câncer e não ficou curado, e ela era cristã, como assim? Deus, ele vai curar para a glória e honra do nome dele. Então, nem todas as pessoas elas vão ser curadas. Algumas pessoas vão ter que partir de alguma maneira, vão ficar doentes. Mas aqui o que Paulo ele está dizendo é que ele tinha uma fraqueza, uma doença, que ele pedia muito a cura dessa doença. Aqui a Bíblia não relata qual a doença que Paulo tinha. E ele pediu a Deus, mas Deus falou com ele. Deus disse para ele que ele não iria curar, porque a graça de Deus bastava para ele, para que ele não ficasse muito orgulhoso. Eu sempre falo assim: todos nós temos problemas, nós temos defeitos. E eu fico sempre falando: imagine se existisse um ser humano perfeito. Imagina só, se mesmo nós com inúmeros defeitos que temos, nós gostamos de apontar o outro, apontar o erro da outra pessoa. Então imagina se estivesse um ser humano perfeito. E aqui a palavra está dizendo que para que Paulo não ficasse orgulhoso, Deus mantinha aquela doença nele. Porque quem sabe se Paulo fosse curado, ele ia, quem sabe, ficar muito orgulhoso, e o orgulho foi o pecado que tirou Satanás lá do céu. Porque Satanás era um anjo de luz, era um anjo, o anjo mais poderoso que tinha lá no céu. Mas ele ficou muito orgulhoso, quis ficar igual a Deus. Então Deus, ele tirou Satanás lá e mandou Satanás para a terra. Então, até a palavra diz que o mundo jaz no maligno, porque Satanás ele está aí rodeando a terra, fazendo as maldades dele. Mas Satanás era um anjo muito poderoso, e o que derrubou Satanás foi o orgulho. Então, o que essa palavra de hoje ela está dizendo? Que às vezes os problemas que nós temos na nossa vida não é porque nós estamos em pecado, porque Deus não tem poder para tirar aquele problema de nós. Mas se a nossa vida fosse perfeita, talvez a gente não procuraria Deus com a mesma intensidade, com a mesma sede. Então, Deus ele sempre vai deixar ali aquele espinho na nossa carne para que a gente tenha a necessidade de sentir a graça de Deus. Porque imagina também que nós não tivéssemos nenhum problema, nós não iríamos ver a mão de Deus na nossa vida, o poder de Deus. Porque aqui está dizendo que quando nós estamos fracos, a força de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é o que a palavra está dizendo. E aqui também no versículo 10, Paulo diz assim: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos e as perseguições e as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo. Então isso é uma coisa que nós temos que entender. Aqui Paulo, ele está falando daquelas perseguições que nós passamos por causa do Evangelho. Então, vamos deixar bem claro que nem todas as perseguições, os problemas que nós temos na nossa vida, nós devemos nos alegrar, porque às vezes se eu estou longe de Deus, se eu não estou orando, se eu não estou buscando em Deus e estou passando lá uma grande dificuldade na minha vida, isso não é motivo para eu me alegrar, mas sim para mim buscar a presença de Deus,
para ter a libertação dessas dificuldades. Mas se eu estou em Cristo e estou passando por dificuldades, eu até posso falar um pouquinho de nós aqui no início da nossa live. Aqui a gente teve bastante dificuldade até conectar tudo aqui. Então a gente crê que o inimigo ele não quer que a palavra de Deus chegue até a sua casa e nessa noite. Então ele veio aqui tentar atrapalhar um pouquinho a gente. Mas é nessas horas que Paulo diz que nós devemos nos alegrar, porque se nós estamos fazendo algo aqui para Deus e o inimigo está se revoltando conosco, é porque essa palavra está tocando o coração de alguém. Essa palavra vai fazer a diferença na vida de alguém. Então é nessas horas que Paulo ele está dizendo que nós devemos nos sentir alegres com as perseguições, com os insultos, quando isso for por causa de Cristo. Porque quando eu perco toda a força que eu tenho, aí eu tenho a força de Cristo em mim. Porque na maioria das vezes, quando nós não conseguimos mais fazer pela força do nosso braço, aí nós recorremos a Deus. Né? Isso é a maioria das vezes. Nós sempre vamos tentando fazer do nosso jeito, dando o nosso jeitinho, aquele jeitinho brasileiro que todo mundo fala, e tentando apressar as coisas de Deus. E as coisas não vão dando certo, não vão dando porque não é o plano de Deus. Então, quando está tudo errado, aí nós buscamos a Deus. Então, é nesse momento, quando a gente joga a toalha, diz agora, não vou fazer mais, não quero mais, é nesse momento, então, que Deus ele entra e começa a agir na nossa vida, porque a palavra está dizendo aqui que é quando eu perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Por que que Cristo deixa a gente chegar até no limite para que ele entre? Porque ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa entender o agir dele na nossa vida. E eu coloquei aqui nos momentos em que estamos fracos, é que o inimigo vem nos tentar. E é nesse momento que temos que pedir a força de Deus para não cair em tentação. Eu quero pegar mais uma palavra aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, onde a palavra diz assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Então, isso também fala da palavra que eu falei ali no começo, a força de Deus em mim. Porque quando nós estamos fracos, que nós estamos com a nossa fé abalada, é nesse momento que o inimigo ele vem nos tirar da presença de Deus. Ele vem colocar, ele sabe, ele conhece as nossas fraquezas. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o inimigo ele não consegue ler os pensamentos das pessoas. Mas ele está ao derredor, ele está olhando tudo que nós falamos para os nossos amigos, para as pessoas. Ele está ouvindo até a nossa oração, aquilo que nós falamos com Deus. E aí vai chegar o momento, então ele sabe o nosso ponto fraco. Ele sabe que ali, quando ele tocar ali, nós vamos balançar. Então é no momento que ele vê que nós estamos fracos, que nós já estamos um pouquinho duvidando de Deus, é nesse momento que o inimigo ele vem com a tentação. Então ele, conhecendo a nossa fraqueza, ele vai nos oferecer. Para você que bebe,
ele vai oferecer bebida, ele vai oferecer uma oportunidade para você beber, para você que talvez a sua fraqueza é roubar alguma coisa. Ele vai oferecer algo para você pegar que não é seu. Mas é nesses momentos que, para a gente não pecar, nós precisamos pedir nesse momento a força de Deus, porque a palavra aqui está dizendo que Deus ele não dá uma tentação maior do que nós podemos resistir. Mas então por que Deus dá a tentação? Para ver qual é a nossa reação. Porque o objetivo de Deus é fazer com que nós ficamos cada vez mais parecidos com Cristo. E cada vez que nós vencemos uma tentação, nós crescemos um pouquinho mais e nos tornamos mais maduros na presença de Deus. Então, é nesses momentos que, se nós não conseguimos por nós mesmos, nós temos que pedir a Deus sabedoria, para Deus nos dar um gatilho, para Deus nos dar situações para nós sairmos da tentação. A gente precisa arrumar um jeito de não cair na tentação, porque o problema não é ser tentado. O problema é eu cair na tentação. Tentado nós somos todos os dias, mas nós temos que resistir. A palavra também diz que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o inimigo ele vai ficar oferecendo coisas para nós cair em tentação, mas a partir do momento que nós começamos a resistir à tentação, ele não vai mais ter forças para nos atacar. É lógico que ele vai tentar de outra forma, mas aquela prova nós passamos, e quando nós passamos, nós somos aprovados por Deus para passar para um próximo nível, que eu já falei isso aqui em outros programas que eu fiz, que quando nós conseguimos vencer, ser aprovados por Deus, aí nós conseguimos passar para um próximo nível e crescer um pouquinho mais na presença de Deus. Mas eu quero trazer como exemplo Jesus. Jesus ele foi tentado. Quando Jesus ele foi pro deserto, logo após Jesus ele ser batizado, ele foi para o deserto, foi jejuar 40 dias e 40 noites. E depois desse jejum, o inimigo veio tentar Jesus. Eu quero trazer para vocês aqui a palavra que está no livro de Mateus, no capítulo 4. Eu quero trazer essa passagem para você que está nos acompanhando. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só o início dessa passagem. Quem que levou Jesus para o deserto? Foi o próprio Espírito de Deus. Então isso quer dizer que é Deus que nos leva para um caminho onde a gente vai ter essas dificuldades, para que a gente vença essas dificuldades. Porque Deus ele quer nos tornar pessoas mais fortes e maduras na presença dele. Então aqui, porque nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo, então o exemplo de Cristo nada melhor para que a gente se inspire pelo exemplo de Cristo. Então aqui no versículo 2 vai dizer: depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Mas olha só o que Jesus respondeu:
Mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Então, se nós prestar atenção nesse texto, Jesus ele combateu o inimigo, o diabo, com a palavra de Deus. É por isso que é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus para, no dia da adversidade, no dia mau, como a Bíblia diz, que o dia mau ele virá. Isso eu não estou falando para você, mas isso é lógico que vai acontecer, do dia mau chegar, e nesse dia nós, conhecendo a palavra de Deus, nós vamos conseguir ter o escape para todas as tentações, para tudo aquilo que Satanás colocar na nossa frente. Porque aqui a palavra está dizendo que Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites, e o que o Satanás veio oferecer para ele? Veio oferecer pão e água. Veio oferecer comida. Então eu imagino o tamanho da fome que Jesus estava naquele momento. E Satanás, é por isso que eu falei ali no início da mensagem, Satanás ele não vai te atacar onde não vai fazer diferença nenhuma para você. Ele vai te atacar onde dói, onde ele sabe que vai te machucar, onde ele sabe que naquela área ali você é fraco. Então é aquilo ali que ele vai colocar na tua presença para você cair, para você trair Deus, vamos dizer assim. Mas nós precisamos ficar firmes na palavra de Deus, porque Jesus ele venceu o inimigo conhecendo a palavra. Todas as vezes que Satanás oferecia algo para ele, ele respondia com a palavra de Deus. Então aqui, na última, que Satanás tentou várias vezes e não conseguiu, então para você pegar essa leitura também para a sua vida, que Satanás ele não vai tentar uma vez só. Se você venceu uma tentação hoje, amanhã ele vai te tentar com outra coisa, porque a gente tem vários pontos fracos, a gente não tem só um. E então ele vai vir com outra tentação. Aí você passa daquele nível, ele vem com outra, ele vem com outra. Mas chega um ponto que a palavra está dizendo aqui, então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. E ele foi embora por um tempo e depois ele acaba voltando novamente. É o que eu sempre falo para minha mãe, converso muito com a minha mãe. Minha mãe é uma mulher que ora muito e às vezes ela comenta comigo assim que a gente não pode dar tréguas, a gente tem que ficar expulsando o inimigo todos os dias, porque expulsei hoje, amanhã eu estou descansada, amanhã eu não preciso. Não, negativo, amanhã novamente a mesma tarefa, a gente precisa viver um dia de cada vez. Eu gosto muito de uma frase que o irmão Maurício fala lá na rádio dele, que o ontem já passou, o amanhã nós ainda não temos, nós temos o hoje. Então é o hoje que nós temos que viver e viver na presença de Deus hoje. Porque se ontem o dia foi bom, talvez hoje o dia comece não tão bom assim, mas nós precisamos chamar a presença de Deus, chamar a força de Deus para vencer as tentações que o inimigo colocar no nosso caminho hoje. E para você que talvez tenha desanimado por causa dessas inúmeras tentações que o inimigo coloca na tua vida, inúmeras provações, a palavra diz que a palavra, quando ela cai numa terra pedregosa, ela não tem forças para brotar.
e ali aquela semente ela acaba morrendo. Então, talvez muitas pessoas acabaram se perdendo pelo caminho por causa de muitas tentações, e a gente sabe que é assim, a vida não é fácil mesmo, é difícil, nós temos que matar um leão por dia. Tem até uma brincadeira que fazem, tem alguém que está mandando os leões deles para mim, porque eu estou matando mais de um, mas eu acredito que não, todas as pessoas têm os seus problemas, é que a gente não conhece o problema do nosso irmão, do nosso vizinho, mas cada um tem os seus problemas. E também ninguém vai conseguir vencer por nós. Nós temos que tomar as nossas atitudes e, com certeza, chamar a Deus, porque aqui a palavra está dizendo que quando nós estamos fracos, é que a força de Deus se aperfeiçoa em nós. Então, nós temos que usar esse poder de filho de Deus. Para você talvez que está afastado, que já está longe dos caminhos de Deus, mas chama Ele. Com certeza Ele vai ouvir a tua voz, Ele vai te ajudar a combater o inimigo, porque no momento que você chamar, Ele vai te responder. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso socorro bem presente, e às vezes a gente nem chama porque pensa, Deus não vai me ouvir, eu já estou tanto tempo afastado. Mas Deus, Ele anseia para que você procure Ele, porque Deus, Ele nos dá o livre arbítrio. Então é nós que temos que fazer a escolha de procurá-lo, de chamar pela presença dEle. Porque se você olhar aqui nesse texto, Jesus, Ele usou a palavra de Deus para combater o inimigo. Então, se o diabo ele foi tentar Jesus, imagina nós, seres humanos. Então, mas se nós chamarmos Jesus, que venceu o diabo, que a palavra está dizendo que ele venceu, ele vai nos ajudar a vencer todas as nossas dificuldades e ficar na presença de Deus, que essa é a vontade de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, para você que está aí do outro lado acompanhando essa nossa live de hoje. Então, essa é a palavra de hoje. Eu quero trazer também uma canção agora. O nome da música que eu vou cantar é A Bondade de Deus. Eu creio que é uma canção muito conhecida por todos. E eu quero estar cantando essa canção agora. Hoje está aqui conosco também o Maurício, que está ali na mesa de som, está ali na técnica hoje da nossa live, e a Adriane, que está ali, vai tocar o violão para nós ali. E a gente agradece a todos vocês que estão nos acompanhando aí, minha mãe lá em Pilão Alto. Depois a gente vai estar lendo ali os comentários de você que está nos acompanhando ali na live. Com certeza, deixa ali seu comentário, que depois do louvor a gente vai estar lendo os comentários para vocês. Amém? Vamos cantar agora então. Bondade de Deus. Então, para você que conhece essa canção, pode acompanhar, cantar junto e sentir a presença de Deus na tua vida aí. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu
eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és tão bom. Tu és tão bom. Tu és tão bom. Tão bom, tão bom pra mim. Amém. Isso aí, então, estamos de volta então com a nossa programação. Tem algum comentário para ler aí, Adriane? Tem? Então, a Adriane vai estar... A Kátia Santos está dizendo assim, vou ler, é bem comprido. Deus não vai curar todos fisicamente, mas vai curar para ser salvo, curar a alma. Porque o plano de Deus é a salvação, independente da situação. Isso, muito boa colocação da irmã Kátia, que está ali acompanhando. Tem mais algum? Não? Então, um abraço também lá para minha mãe, para o meu pai, que com certeza estão nos acompanhando, e para você que está acompanhando e não deixou ali o seu recado, também vai o nosso abraço para você. E agora, acho que a Adriane vai estar trazendo mais um louvor, é isso? Então, a Adriane vai estar trazendo mais um louvor e depois eu vou estar trazendo mais uma palavra, uma reflexão para você também. Madrugadas frias, tantas noites sem dormir, o amanhã incerto, pensas que não estou aqui, mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você.
Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Deixa comigo tuas ansiedades, eu vou saber cuidar. Eu não deixo nada na metade, tudo vou completar. Mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu cuido dos detalhes, cuido dos detalhes, cuido do teu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes, cuido do teu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Isso aí, então, estamos de volta com a nossa programação, o programa Frutificando na Videira, que nós estamos apresentando agora diretamente aqui da Igreja Videira Verdadeira. E sábado à noite essa programação é transmitida através da Rádio Alto Taquari, radioaltotaquari.com.br. Você pode acessar ali, baixar o aplicativo e ouvir ali a Rádio Alto Taquari, que tem sempre uma programação muito boa durante o dia todo, 24 horas por dia. Também tem o programa ao vivo ali do Maurício Bueno, nosso irmão em Cristo, que todas as tardes, das 15 às 16 horas, ele faz ali o programa ao vivo. Você pode participar ali também do programa, é sempre muito bem-vindo. O programa é ponto de reflexão. Então, para você que é cristão e talvez só tem algumas rádios secular por aí para ouvir, agora tem uma rádio cristã para você poder ficar ouvindo todos os dias ali. E a gente convida para você ouvir, participar e compartilhar também, para que a palavra de Deus chegue mais longe através desse projeto que é essa rádio cristã. Amém? A Adriane vai estar deixando com certeza ali nos comentários da live também o link ali da rádio para você acessar. E agora eu vou estar passando então para uma segunda palavra, uma meditação agora, que essa palavra está no livro de Hebreus 1:14. Eu quero falar um pouquinho sobre o que está escrito aqui. Deus, então, o que são os anjos? Aqui é uma pergunta. Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Então, olha só, como lá também na primeira palavra estava falando que Jesus, depois que ele resistiu às tentações do inimigo, os anjos vieram e serviram Jesus. E aqui, a continuação da palavra está dizendo, então, o que são os anjos? São os espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação.
Então, se nós olharmos, Satanás também era um anjo. E quando ele teve o pecado do orgulho lá no céu, que é o que eu também falei antes, ali na primeira palavra, que para nós não ficarmos orgulhosos, Deus ele sempre deixa as provações para nós passar, porque, como eu falei, imagina se tivesse algum ser humano perfeito. Então, Satanás ele era um anjo, e quando ele desceu do céu, ele trouxe 1/3 dos anjos com ele. Ele convenceu 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus também e vir com ele. E esses anjos, eles são os demônios que ajudam Satanás. Por isso que a gente precisa ficar expulsando os demônios. E os demônios, geralmente eles têm nome. A gente precisa, quando vai expulsar um demônio, falar o nome dele. Demônio da preguiça, demônio da... Enfim, tem inúmeros demônios. Aquilo que mais ou menos a gente entende que está acontecendo com aquela pessoa, a gente expulsa e chama pelo nome. Porque existem milhares de demônios, mas aqui a palavra está dizendo também que existem os anjos, que são os espíritos que servem a Deus, os quais vão receber a salvação. Então, se Satanás levou 1/3, para cada demônio existe 2 anjos. Então, nós não precisamos ficar com medo dos demônios, porque existem anjos no mundo espiritual que estão nos ajudando a combater os demônios e nos ajudando a ficar na presença de Deus, a vencer as nossas tentações do nosso dia a dia. Então, por isso que eu falo que você pode ficar tranquilo na presença de Deus e crer, quando nós oramos, crer que Deus ele vai operar, que ele vai fazer a obra dele na nossa vida, porque na vida do cristão é tudo por fé, nós temos que acreditar. Quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, Satanás ele ainda vai ficar nos acusando e dizendo que nós não somos merecedores da graça de Deus. Mas se nós já pedimos perdão para Deus, nós precisamos nos sentir livres do pecado e nos sentir perdoados. E assim também é quando a gente vai orar. Quando a gente expulsa o mal, nós temos que acreditar que o mal já foi embora. Então é tudo pela nossa fé. Tudo começa dentro de nós. Eu gosto muito da palavra que a Rita Marasca ela traz. Ontem tinha um encontro das mulheres aqui na Videira. E a Rita fala muito da ciência junto com a fé, porque faz muito sentido. Quando nós usamos a ciência junto com a fé, porque tudo que a ciência ensina, se nós olhar na palavra de Deus, tudo está comprovado pela palavra de Deus. E tudo começa dentro da nossa mente. Então, a fé nada mais é do que nós acreditar, é algo que tem que vir de dentro de nós. Nós precisamos colocar em prática, colocar em ação na nossa vida isso. Então, falar palavras de afirmação e falar acreditando, e que isso eleva o nosso astral naqueles momentos que nós estamos para baixo, estamos tristes, começar a pensar o que Deus pensa de nós, começar a buscar na palavra de Deus, como Jesus ele venceu Satanás através da palavra. Então é nesses momentos também que Satanás ele faz aquela pressão psicológica em nós. Nós precisamos buscar na palavra de Deus para saber o que Deus pensa de nós. Amém? E nesse momento a gente eleva o nosso astral, a nossa fé, e nós voltamos a ter comunhão com Deus, porque Deus ele nos fez para nós ser pessoas alegres e felizes. Deus ele não quer que nós temos uma vida de tristeza, porque a palavra de Deus diz: alegre-se no Senhor. Então nós precisamos viver diariamente essa alegria,
porque Deus ele está presente em todos os momentos da nossa vida, porque isso é o que a palavra dele diz. Mesmo que nós não enxergamos, que nós pensamos, não, mas nesse momento Deus ele não estava ali, porque isso estava tão difícil, não, mas ele estava. Porque Deus estava presente também quando o filho dele morreu na cruz. E era o propósito dele. Para tudo, Deus ele tem um propósito, mas isso não quer dizer que ele nos abandonou. Porque a palavra dele diz que ele jamais nos abandonará. Mesmo que uma mãe esqueça de um filho, ele não esquece nunca de nós, amém? Mas nós temos que entender que nós precisamos passar por certos processos na nossa vida para amadurecer, para crescer, para nos tornarmos pessoas melhores. E também, como a irmã Kátia falou ali no comentário dela, que eu marquei ali, que o propósito de Deus é a nossa salvação. Então, nós temos que, muitos dos processos nós não iremos entender, mas nós precisamos acreditar que Deus está no controle de tudo. Amém? Eu creio que essa palavra tenha ajudado você nessa noite, você que está acompanhando essa live, para você que ainda vai acompanhar durante a semana. E então é essa a palavra que nós temos para essa noite. Agora nós vamos estar fazendo uma oração para você que está nos acompanhando. Você pode orar, interceder por alguém ou pedir para você mesmo, porque a palavra diz que onde 2 ou mais se reunirem, Deus ele está ali. Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então agora nesse momento eu vou fazer a minha oração aqui, você aí do outro lado faz a sua oração também, e creio que Deus pode operar grandes milagres através da nossa oração, amém? Obrigado, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por mais um dia estar aqui na tua presença. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelo fôlego de vida. Te agradecemos, Deus, por morar num país onde a gente pode falar do teu amor, falar da tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por todas as pessoas que estão nos acompanhando. Nós entregamos, Senhor Jesus, cada família, cada pessoa que está representando uma família nessa noite. Pedimos, Deus, que o Senhor entre, Senhor Jesus, em cada coração, no mais íntimo, Senhor Jesus, daquilo que as pessoas estão colocando, Pai, nas tuas mãos, para que haja milagres, Senhor Jesus, porque o Senhor sonda os nossos pensamentos e até antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já sabia o que nós iríamos falar. Então nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor tem poder para muitos milagres nessa noite, muitas curas em pessoas, Deus, que estão pedindo, Senhor Jesus, por cura. Nós entregamos, Deus, na tua presença, pessoas que estão no hospital, pessoas que estão nesse momento, Deus, nas ruas, que não têm um teto, que estão passando frio, Deus. Nessa noite nós oramos, Senhor Jesus, para que essas pessoas sejam encontradas, para que o Senhor use vidas, Deus, para acolher essas pessoas, para levar, Senhor Jesus, alimento, roupa, mas também, Senhor Jesus, o alimento espiritual, que é o principal, Deus, para que essas pessoas sejam libertas, Senhor Jesus, pessoas que estão presos nos vícios, na prostituição. Nós oramos, Deus, nesse momento, para que o Senhor encontre, Deus, essas vidas, para que o Senhor encontre, Senhor Jesus, vidas no meio das pessoas que estão dentro de uma cracolândia, pessoas, Deus, que eu sei que lá tem pedras preciosas, Senhor Jesus, que o Senhor sempre encontra, Deus. Então eu oro, Deus, nessa noite para que vidas sejam encontradas por Ti, Senhor Jesus, sejam achadas por Ti. Que o Senhor levante pessoas, servos Teus, para levar a Tua palavra, levar o Teu evangelho, viver, Senhor Jesus, o que o Senhor nos ensinou para viver aqui na terra, espalhar, Deus, o Teu amor. Nós entregamos, Pai, nas Tuas mãos
e pedimos que o Senhor abençoe todos que estão orando nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos chegando então no final da programação de hoje. Eu vou estar lendo ali as pessoas que nos acompanharam ali através da live, a Dayana Pereira, a Wanda Wagner, a Rejane Helfstein, que é a cabeleireira, minha cabeleireira, que eu estava lá no salão dela ontem, um abração para ela também, a Claudete De Carli, o Martin Pineiro, Alexandro Botelho, a Nair Vieira e o pastor Tadeu Rodrigues da Silva, lá de Santa Clara, que a gente esteve lá na sexta-feira. Um abração lá para ele e para a esposa dele também. E agora então estamos encerrando a nossa programação de hoje. Mais uma vez lembrando você, sábado à noite, essa mesma programação vai estar passando na Rádio Alto Taquari. Então, se você tem um amigo que não conseguiu acompanhar hoje e você gostou de alguma palavra, passa o link lá da rádio para essa pessoa para ouvir sábado à noite às 20 horas. Então é isso, estamos encerrando a nossa programação de hoje. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja com vocês em casa, no trabalho, na rua ou onde quer que vocês estejam. Lembre-se que você é amado e amada por um Deus maravilhoso. Até a próxima semana, no mesmo horário, com o programa Frutificando na Videira. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma boa noite.